Muito bom dia a todos, são 10 horas mais 10 minutos. A plataforma da Câmara Louveira Web está transmitindo um evento que tem participação direta dos municípios que compõem a região metropolitana de Jundiaí. O evento é ONU Habitat. Já já nós vamos explicar direitinho, vocês nos acompanham pelas redes sociais, estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e depois a transmissão ela fica fixada nas nossas plataformas. Muito bom dia a todos que estão presentes no plenário da Câmara Municipal de Louveira e não há limites para a internet, a nossa transmissão para os 4 cantos do planeta. Já já, daqui a pouquinho, nós teremos a explanação da senhora Candelária Reis Garcia, que é secretária executiva da SDHU, que vai explicar nesse encontro dos municípios, dos 7 municípios que compõem a região metropolitana de Jundiaí, que são eles: Jundiaí, Louveira, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Cabriúva e Jarinu. As autoridades presentes: o senhor vice-prefeito de Louveira, Ricardo Barbosa, compondo e organizando os trabalhos, e todas as autoridades presentes. Agradecendo a presença do senhor José Pólice Neto, secretário urbano. Também a presença das autoridades, o senhor Carlos Alexandre, coordenador de desenvolvimento urbano, além da senhora Candelária Reis, que vai explanar todo o evento, o senhor Eduardo Trani, secretário de planejamento urbano, as senhoras Maria Cláudia, diretora de planejamento da CDHU, também Mônica Rossi, superintendente de planejamento da CHU, e os representantes dos municípios. Ao meu lado, compondo a mesa, Ricardo, por favor, vai apresentar todos os representantes de Jundiaí, ao meu lado o Carmelo Pauletti, também com os representantes dos municípios que estão presentes, que vão participar desse evento. Só para explicar direitinho, é uma série de palestras que nós teremos evento ainda hoje à tarde e segue amanhã também. O programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat. É a Agência de Organização das Nações Unidas, ponto focal para a urbanização, sustentação e os assentamentos humanos. Essa é uma transmissão da Câmara Louveira Web, com toda a nossa equipe, na Direção-Geral de Comunicação, Dr. Mário Piatto. Agradecendo a presença dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Louveira, vereador Hélio Rocha, o Elinho, vereadora Priscila Finamore. Eu convido já para se posicionar e ficar ao nosso lado aqui, porque é ela que vai explanar todos os nossos trabalhos e explicar direitinho sobre este evento, a senhora Candelária Reis Garcia. Antes, vice-prefeito de Louveira, Ricardo Barbosa, oficialmente abrindo os trabalhos. Muito bom dia, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia a todos os participantes, todos que estão nos acompanhando pela internet. É uma honra para o município de Louveira estar promovendo esse evento. Nós nos sentimos honrados, sejam todos bem-vindos. Vou aqui cumprimentar José Pólice Neto, subsecretário do Governo do Estado de São Paulo, pelo tempo, aonde eu cumprimento todos os colaboradores do Estado, a presença deles aqui na nossa cidade. É uma honra recebê-los. O Carmelo, representando o prefeito Luiz Fernando, onde eu cumprimento todos os colegas aqui da nossa região metropolitana de Jundiaí. Quero aproveitar a oportunidade de justificar a ausência do nosso prefeito Stanislau Steck, a presença dele hoje na reunião do PCJ. Esse é o motivo que ele não está participando do evento neste momento, mas à tarde ele já vai estar aqui no nosso município. Então, justificando a ausência do nosso prefeito, é por causa dessa reunião do PCJ. Vou ser bem breve aqui na minha fala.
Quero cumprimentar aqui o secretário de obras aqui do nosso município, Ricardo Pissulim, meu xará, da Rose, nossa secretária de Meio Ambiente, aonde eu cumprimento todos os colaboradores da Prefeitura Municipal de Louveira. Registrar também a presença do vereador Elinho, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Louveira, da vereadora Priscila Finamori, obrigado pela presença, os dois desde cedinho aqui, e eu vi que chegou o vereador Cacá também. Cacá, obrigado pela presença, aonde eu cumprimento todos os colaboradores dessa casa e agradecer, no nome de vocês três, agradecer a ajuda, né, pela organização aqui do evento e pela disponibilidade do espaço, do plenário no período da manhã e do plenarinho para as atividades do período da tarde. E regularização fundiária. Para muitos aqui presentes, uma coisa que não faz parte da vida, porque, como eu digo em algumas falas, todos aqui presentes são pessoas privilegiadas. Privilegiadas porque moram bem, a casa, todo mundo aqui tem a sua escritura, mas isso não é a realidade de grande parte da parcela da nossa população, né? Então, aqui é um evento importantíssimo para nós levarmos para os nossos prefeitos, nossos governantes, a importância dessas famílias de se ter uma simples escritura. Isso é dignidade, isso dá uma estabilidade, dá um conforto para essas famílias mais carentes. Então, é para isso que nós estamos aqui. E eu finalizo a minha fala aqui. No momento, eu estou como superintendente da habitação aqui de Louveira, da Secretaria de Habitação. Estou aprendendo bastante e quero agradecer no nome do André Queiroz e do Eduardo, que fazem parte do nosso corpo técnico, agradecer a toda a nossa equipe lá, que faz um trabalho maravilhoso, dedicado a essas pessoas mais carentes. E é isso, gente. Deus nos deu uma oportunidade, todos nós aqui, tanto do Estado, quanto dos municípios, né, dos nossos municípios colegas aqui da região metropolitana, Deus nos deu uma oportunidade para nós fazermos a diferença na vida das pessoas mais carentes. Não vamos perder essa oportunidade de lutar por essas pessoas e desenvolver cada vez mais o nosso município, organizar cada vez mais o nosso município. Eu vou passar a palavra aqui ao José Polici Neto e obrigado a todos pela presença, um ótimo dia, um ótimo evento. Antes da fala do senhor José Polici, obrigado, vice-prefeito Ricardo Barbosa. O evento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação no Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado aos representantes dos municípios que compõem a região metropolitana de Jundiaí. Quem irá conduzir os trabalhos de ordem metódica e explicando todos os detalhes desse evento é o senhor José Polici Neto. Muito bom dia, senhor. Fique à vontade. A transmissão é de vocês. Deixa eu dar um bom dia a todas, um bom dia a todos. Cumprimentar com muita alegria o nosso vice-prefeito, hoje na condução dos nossos trabalhos. Louveira se ofereceu lá em Várzea, né? A gente vem da reunião de Várzea, então lembrar um pouco o caminho que nos trouxe até aqui. As duas reuniões inaugurais desse ano da nossa região metropolitana, do nosso Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana, foram realizadas lá em Jundiaí. Preciso agradecer pessoalmente o Carmelo e toda a equipe liderada pelo prefeito Luiz Fernando, que é o nosso presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana. A segunda reunião, a segunda jornada metropolitana, a gente fez em Várzea, e foi uma oferta do prefeito também, que é o nosso vice-presidente, e preciso dividir com vocês a alegria de, mais uma vez, termos mais de 50 técnicos dos municípios junto com a gente. Então, importa muito para a gente isso que foi falado pelo nosso vice-prefeito Ricardo, que é a aderência dos técnicos que atuam nas prefeituras. É fundamental, sim, a orientação política do nosso conselho, mas a participação dos nossos técnicos ela é definitiva para a oferta de insumos à tomada de decisão.
Nenhum prefeito em região metropolitana conseguirá tomar decisões corretas se a equipe de técnicos das prefeituras, seus secretários, seus engenheiros, seus arquitetos, seus geógrafos, os homens e mulheres encarregados da segurança, da defesa civil, não se articularem, em especial em territórios conurbados, em que a distância de um município para outros, muitas vezes, são os 10, 12 metros de uma única rua. Este é o espírito que nos reúne hoje. Então, a gente precisa agradecer muito a acolhida de Louveira, nos impressionou, e eu quero dividir isso com vocês, então agradecer a Priscila, o Cacá e o Elinho, nos impressionou o Palácio aqui dos Emancipadores, é assim que é anunciada a Casa do Legislativo aqui de Louveira, e a gente fica muito feliz com o carinho com que vocês nos receberam por aqui. Mas preciso pessoalmente agradecer muito ao Carmelo, que representa o município de Jundiaí, agradecer muito ao Augusto, que aqui representa Campo Limpo e tem nos auxiliado muito em como organizar uma das câmaras temáticas mais complexas, que é a que toca o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, então as ações que integram todos os nossos esforços, traduzindo todas as necessidades de uma região metropolitana numa escala de prioridades, isso é absolutamente fundamental. A população só perceberá a existência de uma atuação metropolitana quando sairmos do campo do diagnóstico e dos planos para os projetos estratégicos implantados. Se as nossas ações não repercutirem na mudança da qualidade do padrão de vida do nosso munícipe, o nosso esforço aqui jamais será reconhecido. Por isso é sempre muito importante tocar na vida das pessoas. Agradecer muito Cassiano, porque importa para a gente que todos estejam presentes, e Tupév estando com a gente simboliza esse esforço de extrapolarmos todos os ambientes que a gente pode, nessa adesão que a gente busca de todos os municípios da nossa região metropolitana. Como falei, a recepção de Várzea, e agradeço muito Fred, que nos entusiasmou em fazer lá, junto com o nosso prefeito vice-presidente. Agradecer a Isabela, que é engenheira de Jarinu, e aqui traz Jarinu para dentro desse debate. Então, transmito a nossa gratidão ao prefeito e toda a equipe, o fato de ter liberado você estar com a gente, e sem dúvida nenhuma agradecer muito o Henrique, que está com a gente, lá de Cabreúva, que fecha esse processo completo dos 7 municípios. Fiz questão de anunciar um a um, porque isso faz com que a sociedade compreenda o esforço que todos os municípios fazem, mas eu sempre falo que a gente não vai chamar os municípios para o chá das 5. A gente vai chamar para muito trabalho, vocês têm notado isso, mas a gente quer mudar a realidade da vida das pessoas, e o tema que a gente trouxe, que é um tema bastante complexo, bastante controverso, por 2 fatores objetivos. Regularizar fundiariamente loteamentos precários não é reconhecer a nossa incompetência. A gente não pode atuar com a questão de regularização fundiária, imaginando que a gente vai apenas reconhecer a incapacidade que a gente teve de seguir as normativas legais e oferecer cidade com qualidade para todo mundo. As exigências da mudança do clima nem permitem que a gente faça isso sem olhar o território, sem investigar esses territórios, sem enxergar de fato quais as necessidades para darmos estabilidade e moradia digna, portanto, enredo de bairro para aquilo que, num certo momento, foi um loteamento precário. Esse esforço não é um esforço só cartorial, ele é um esforço de produção de cidade, de geração de direito. Então, muito mais do que o desafio de entregar, que é absolutamente importante, uma matrícula, que eu brinco, a certidão de nascimento com nome de pai e mãe no registro de cartório, do registro de imóveis, muito mais do que isso, é garantir que aquele bairro que se consolidou num arruamento, que se consolidou em quadras bem estabilizadas, que se consolidou em uma área verde preservada, que se consolidou com conexão com o resto da cidade, de fato seja um espaço passível de produção de vida digna. Para além do que se tem da soleira para dentro, para além daquilo que se tem nos 80, 100, 120, 125 metros que vão ser ali consolidados em nome de uma família, precisamos produzir bairros resilientes que orgulhem as nossas cidades, por mais difícil que seja a elaboração dos projetos para isso ser uma verdade. Então, o esforço que a gente faz no dia de hoje, eu quero agradecer muito
em nome do governador, o fato dos 7 municípios estarem aqui. Faço questão de trazer o abraço do governador, porque ele tem sido recorrente na fala do governo de 3D, que tem desenvolvimento, tem diálogo, mas tem essencialmente resgate da dignidade das famílias. E agradecer muito o entusiasmo que o nosso secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Cardinale Branco, nos motiva a essa pauta, né? Essa dupla, o governador e o nosso secretário, tem reincidentemente nos orientado a buscar nos municípios aquilo que a gente reconhece de mais importante, o toque direto junto à população. O governo do estado não tem a capacidade de tocar nos mais de 50 milhões de habitantes, mas os 645 municípios, a partir dos seus vereadores, a partir do seu prefeito, das suas equipes técnicas, daqueles que estão na rotina do dia a dia, esses têm sim a capacidade de não só reconhecer as dificuldades, mas apontar a parte dos caminhos que juntos trilharemos, no caso aqui, para o desenvolvimento urbano sustentável, produtor de equidade, extremamente responsável com o resgate e a reabilitação de uma parte do nosso meio ambiente urbano que foi negligenciada durante muito tempo. Então, aqui a gente está dizendo aqui de resgatar esse ambiente em que a cidade e o meio se conectam para garantir qualidade de vida. Então, agradecer muito, 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 muito os 7 municípios que compõem a nossa região metropolitana. Eu brinco que é o único que a gente consegue ter 100% de presença em todas as reuniões, né? Nos outros sempre é muito mais complicado, regiões metropolitanas com 25, 27, 34, 39 municípios, nem sempre a gente consegue tocar todos. Aqui a gente tem tido presença efetiva de prefeitos, presença efetiva de técnicos e técnicos atuando com paixão. E é por aí que eu concluo a minha participação inicial. Noto que a paixão dos técnicos que estão hoje com a gente, estiveram em Jarinu, estiveram em Jundiaí, nos motivam a oferecer muito mais para vocês. Então, contem com o governo do estado, aqui hoje representado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano, Habitacional e Urbano, CDHU, contem com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, no caso aqui hoje representado pela Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano e pelo programa coordenado pela Candelária, que é uma secretaria executiva, né? Quem trabalha com regularização fundiária sabe os aspectos formais e os aspectos territoriais que têm que ser entrelaçados para a gente garantir qualidade de vida. É assim que eu quero iniciar a nossa jornada, agradecendo muito Louveira e agradecendo muito os outros 6 municípios que compõem a região metropolitana. Viva uma região metropolitana que escolheu o Rio como fator agregador e como projeto estratégico para nos reunir, né? Acho que a última reunião por nós realizada deixou isso muito claro, né? Mais de 100 quilômetros de rio que a gente vai investigar os seus trechos urbanos e a partir de cada um dos trechos urbanos que passam por 5 cidades, desenvolver a tese mais importante de como as águas nos brindam, né? Nos oferecendo vida e não nos oferecendo risco. E onde tem risco, nos 2 municípios que estão fora da várzea do rio, receber a complementação disso naquilo que é o excesso, portanto, trabalhar com a drenagem, naquilo que é escassez, trabalhar com abastecimento. Então, é assim que eu quero iniciar a nossa jornada no dia de hoje, agradecendo também muito à ONU Habitat, que nos abriu a oportunidade de 9 eventos durante o mês de outubro. Realizamos hoje aqui o 3º. Então, um abraço a todos, que vocês nos acompanhem do começo ao fim pelas mídias sociais, né, pela transmissão que a Câmara de Louveira nos oportuniza, mas quero agradecer muito o prefeito, hoje prefeito, já que o nosso prefeito está lá no PCJ, né, está lá atuando na área de abastecimento, saneamento e drenagem, enquanto a gente está aqui olhando a nossa região metropolitana, ele está lá, quem sabe, já trazendo recursos do FEIDRO para investir aqui na nossa região. Então, muito bom estarmos todos aqui. Um abraço a todos. Vamos ouvir aqui o Carmelo, representando aqui o prefeito Luiz Fernando e a nossa região metropolitana de Jundiaí. Bom dia a todos e a todas.
Em nome do prefeito Luiz Fernando Machado, presidente do Conselho da Região Metropolitana de Jundiaí, quero trazer aqui um forte abraço, dizer da impossibilidade dele estar aqui hoje conosco, ele que é um entusiasta das regiões metropolitanas, em especial da de Jundiaí. Ele tem perfeita consciência de que as questões não são mais locais, elas são regionais. Então, ele sempre atuou firmemente para a união da RMJ, né? E fico muito feliz aqui de poder, no dia de hoje, estar representando o nosso prefeito nessa jornada. Quero também saudar o nosso vice-prefeito Ricardo, através da pessoa de quem saudo toda a Câmara Municipal de Louveira também, que nos abriu as portas para que pudéssemos fazer esse nosso encontro. Saudar o nosso policy, na pessoa de quem também saudo toda a equipe do Estado aqui presente, que sempre que vem com muito entusiasmo também conduzir essas reuniões. Quero dizer, policy, que nós, desde a primeira reunião, eu cheguei a comentar com você isso ao final da primeira reunião, que existia uma impressão com relação às nossas reuniões, ao trabalho então iniciado por você. Era uma impressão, e essa impressão se transformou numa expectativa. Houve uma credibilidade muito grande na mensagem trazida por vocês da equipe do Estado para a região metropolitana de Jundiaí. Isso aumenta a responsabilidade, porque, como você bem disse, no fim, o que todos querem é saber qual que é a influência na vida das pessoas. O que o nosso trabalho trará de resultado na vida dos nossos cidadãos. Então, isso depende muito do engajamento de toda a região, mas fundamentalmente também do trabalho do Estado e da vontade política do Estado. Com relação à região, a vontade política está dada, nas suas próprias palavras, no comparecimento maciço aqui em todas as nossas reuniões, né? Eu acho que eu vou ser bem breve nessas palavras para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos. Deixei por último para saudar os representantes das outras 6 cidades que também conduzem com muita competência todas as reivindicações, todas as questões colocadas pela equipe do Estado, pela equipe do Policy. Então, eu acho que hoje nós temos uma oportunidade de dar mais um passo, avançar um pouquinho a mais, colocar mais um tijolinho na construção da nossa região metropolitana de Jundiaí. Então, um bom trabalho a todos. Novamente, obrigado pela presença e vamos ao trabalho no dia de hoje. Então, deixa eu rapidamente chamar a Candelária, porque é ela que vai hoje oferecer a palestra inicial e depois dela um debate entre os 7 municípios e os nossos técnicos do Estado. Então, Candelária, o púlpito é seu e o gigantesco telão que nos acompanha aqui. Eu vou falar, eu não tive um telão, eu presidi a Câmara Municipal de São Paulo e nem lá tinha um telão desse tamanho, viu, pessoal? Então, eu preciso confessar isso para vocês. É para a gente um orgulho poder ter uma estrutura como essa num município que ganhou tamanha estabilidade como Louveira. Parabéns a todas as decisões que vocês vêm tomando, que oferece essa tecnologia para toda a população. Candelária. Breve, ou vou tentar ser breve, né, porque o tema é um tema muito árduo e muito vasto, né? Hoje nós vamos mais com o propósito de fomentar o debate do que de aprofundarmos os detalhes desse tema que é tão caro aos municípios. Eu vou ficar aqui no centro para eu poder movimentar aqui o telão.
O nosso tema de hoje é regularização fundiária urbana, né, que é o apoio ao desenvolvimento econômico e a construção de cidades resilientes por meio da Lei Federal 13.465. A regularização fundiária, ela não é um tema novo no nosso ordenamento jurídico, já é um tema que surgiu enquanto regularização fundiária a partir do Estatuto da Cidade como um instrumento jurídico, né, para melhoria das cidades e para a incorporação desses núcleos irregulares ao ordenamento legal dos municípios, e ele foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, né? Alguns municípios já cuidavam de regularização fundiária desde a década de 80, então o município de São Paulo, por exemplo, teve o apoio de um núcleo de trabalho chamado CERLA, foi criado em 1982. O município de Diadema, por exemplo, começou a trabalhar com a regularização fundiária também em 1987. Então, embora seja um tema que esteja sendo muito debatido atualmente, ele não é um tema tão novo, mas é muito importante esclarecer que a lei federal, de fato, trouxe vários instrumentos, né, e que hoje a gente consegue viabilizar a regularização fundiária com muito mais tranquilidade por meio desses instrumentos. Então, a lei federal, ela tem esse papel importante, é uma lei que completou este ano 6 anos, e é uma lei que agora nós podemos dizer que nós estamos utilizando ela com toda a sua potencialidade, né? Essa lei é uma lei nacional, todos os municípios vêm utilizando esta lei, alguns municípios já criaram, inclusive, sua legislação municipal, mas só por meio da legislação federal já é possível aplicar todos os seus instrumentos. Deixa eu voltar por favor. Isso. Então, o que é a irregularidade urbana, né? Para a gente falar em regularização, a gente tem que entender o que é de fato irregular, né? É o uso, ocupação e divisão do solo de forma desordenada em desacordo com a legislação vigente para parcelamento do solo. Tudo aquilo que descumpriu a Lei 6766 se tornou um parcelamento do solo irregular, ou a Lei Especial de Condomínios também se tornou um parcelamento irregular. Ao longo do tempo, essas irregularidades vão trazendo grande impacto para o município, né? Inclusive impactos que impedem o desenvolvimento econômico desses municípios. A gente às vezes não se dá conta, porque uma parte do município normalmente é regular, atendeu todas as premissas legais, e às vezes aquela parte mais à margem dos grandes centros, né, mais nas periferias do município, acaba sendo irregular. No entanto, quando a gente tem uma irregularidade que permeia basicamente todo o município, a gente percebe mais os impactos da irregularidade. Nós temos um município, por exemplo, no estado de São Paulo, que é um grande município com potencial urbanístico, ou com potencial ambiental, né, com um grande as margens de um rio, no encontro dos rios, e esse município, por exemplo, ele não conseguia ter nenhum hotel para fomentar o seu turismo naquele local, porque não tinha condições de viabilizar uma propriedade. Dentro do município, nós tínhamos apenas 45 matrículas regularizadas dentro do município, que tem mais de 2.000, 3.000 lotes. É um município, de certa maneira, pequeno, com cerca de 6.000 habitantes, mas isso impediu o desenvolvimento do município, porque ali, embora ele tivesse um grande potencial ambiental e turístico, ele não podia se desenvolver em função da sua irregularidade. Então, a regularização fundiária urbana é um procedimento hoje legal, que tem uma reunião de ações jurídicas, urbanísticas, ambientais, para incorporar esses núcleos
no ordenamento legal do município e titular os seus moradores. A REURB vinculada ao desenvolvimento urbano, ela garante dignidade às famílias, que é a nossa primeira premissa. A gente faz regularização fundiária para garantir dignidade a essas famílias. Existem famílias que sequer têm a possibilidade de ter um endereço, porque o seu lote, o seu imóvel não é regular. Então, quando essa família vai em busca de um emprego, de um trabalho, ou mesmo quando vai registrar os seus filhos numa escola, fazer a inscrição do seu filho numa escola, eles dão um endereço fictício, um endereço próximo, porque aquela área que ele mora não tem um endereço. Isso tem um impacto na dignidade dessas famílias muito grande. Então, a REURB e o desenvolvimento urbano, o principal aspecto é justamente a gente garantir essa dignidade. O reconhecimento da propriedade dessas famílias, porque são famílias que estão normalmente há mais de 30, 40 anos, 20 anos nesse mesmo lugar. Fizeram um investimento de uma vida naquele local que ela mora e correm, às vezes, o risco de perderem tudo que investiram ou de saírem em função dessa irregularidade. Assegurar a prestação de serviços públicos. Às vezes, nós não fiscalizamos, nós não levamos coleta de resíduos sólidos, às vezes não tem rede de energia elétrica, não tem água, não tem rede de esgoto, porque é irregular. Então, não é incomum a gente verificar, ainda hoje, loteamentos que não têm acesso à rede oficial, justamente porque são irregulares. Então, assegurar a prestação de serviços públicos também é uma das premissas da regularização fundiária. Melhorar as condições urbanísticas e ambientais. A gente não regulariza só aquilo que já tem uma conformidade urbanística, ou que às vezes a cidade já chegou perto daquele núcleo e por isso ele foi atendido com a questão de todas as redes de infraestrutura, mas sim também cuidar das questões urbanísticas e ambientais que às vezes não chegaram até aquele núcleo. Adequar as unidades ao ordenamento territorial urbano, promover a integração social e a geração de renda e emprego. Então, um município ou um núcleo às vezes não consegue se desenvolver justamente porque ele não pode ter um comércio, ele não pode ter um mercado. Então, a regularização também, às vezes não de imediato, mas ao longo do tempo, ela promove também geração de emprego e renda. Concretizar o princípio da eficiência da ocupação do uso do solo, prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais e aumentar a receita pública, combatendo renúncia. A lei da REURB, a 13465, ela traz como princípio também que a gente evite a formação de novos núcleos, Então, é uma prevenção. Quando a gente regulariza, que a gente consegue trazer aquela população para todo aquele processo, para todo aquele trabalho de regularização fundiária, a gente também faz com que esses moradores passem a ser os nossos fiscais. A partir do momento que ele avança, que ele consegue ser regularizado, ele também passa a ser um apoiador da fiscalização do município. E é muito importante também que os municípios consigam fazer essa fiscalização para evitar o desenvolvimento de novos núcleos irregulares. A lei da regularização fundiária veio para cuidar de um passivo. Ela não pode ser utilizada para cometermos novas irregularidades. E, infelizmente, a gente verifica que hoje estamos passando por um momento em que se utilizam da lei de regularização fundiária para criar novos parcelamentos irregulares. Isso deve ser coibido. REURB Desenvolvimento Urbano, só para rapidamente pontuar o que é uma área irregular. Às vezes a gente tem um loteamento irregular que foi aprovado pelo município no passado. No entanto, ele foi implantado em desacordo, ou ele não foi levado a registro,
ou houve uma impossibilidade do registro dos títulos individuais dos lotes, a gente não conseguiu fazer a transmissão para os adquirentes, né? Ou houve um reparcelamento desses lotes, então eu aprovei um parcelamento do solo com lote de 500 metros, e esse parcelamento foi implantado com lotes de 250 metros quadrados. Né? Ocupação, às vezes, das áreas verdes e institucionais, antes do habite-se, né? E as áreas, às vezes, que nós desapropriamos e que ainda não foram adjudicadas para o município, às vezes também dão origem a parcelamentos do solo irregulares. E aqueles que não têm aprovação de nenhum tipo, né? Não tem uma inscrição do projeto no serviço de registro de imóveis, nas serventias, né? Não tem o depósito dessa planta nas serventias, ou que foram simplesmente construídos com total desacordo às regras, que é aqueles chamados de clandestinos, né? Então, na visão tradicionalista da lei da REURB, o que se pensava antigamente, antes da 13465? A gente tinha simplesmente dois grandes pontos de vista. Um era do ponto de vista jurídico, que a regularização era simplesmente a correção e o registro junto ao cartório de imóveis, então apenas medidas jurídicas, né, para levar o parcelamento a registro, sem verificar as condições da adequação à legislação 6766. E o outro ponto de vista, então, eram duas linhas teoricamente antagônicas, elas não se complementavam, era apenas a adequação urbanística desse parcelamento irregular do solo à lei 6766. Então, o que nós temos hoje com a Lei 13.465? Nós temos uma visão da situação de fato existente naquele parcelamento do solo. Então, a Lei 13.465, ela tem o potencial de reunir todas as disciplinas inerentes ao parcelamento do solo, por isso que nós temos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para a incorporação desse parcelamento do solo. Então, essa visão tradicionalista, ela também impediu o avanço da regularização durante muitos anos, né? Embora na década de 90, né, alguns juristas, né, alguns estudiosos do assunto, já observavam que era importante a gente adequar aquele parcelamento à situação de fato existente, que não adiantava se eu tivesse um parcelamento com uma rua de 6 metros, não adianta eu derrubar uma fileira de casas para deixar a rua com 12 metros, se adequando a 6766. Né? A gente deveria incorporar aquele parcelamento da forma como ele estava lá construído e fazer as melhorias urbanísticas e ambientais para viabilizar o seu registro. Então, a lei avançou muito nesse aspecto. E aí, segundo o Ministério das Cidades, quando nós conseguimos aprovar a 13.465, a visão era desburocratizar, agilizar o processo de REURB, simplificar, aumentar a segurança jurídica e destravar a regularização fundiária. De fato, a lei foi um avanço e ela conseguiu, de certa maneira, trazer todos esses aspectos para o dia a dia. Mas regularização fundiária, embora a lei fale agilizar, não significa que o processo ficou mais rápido. O processo ficou mais organizado, mas ele continua sendo um processo que tem um tempo de maturação. Nós temos muito mais trabalho hoje para fazer uma regularização fundiária em termos de peças técnicas e elementos técnicos da regularização fundiária, talvez do que nós tínhamos antes com a Lei 11.977. Então, nós hoje temos um estudo muito mais rigoroso, né, que são o estudo das desconformidades jurídicas, urbanísticas e ambientais. Nós temos o projeto urbanístico, nós temos muitas vezes o estudo técnico-ambiental. Então, nós temos um procedimento mais organizado. E um procedimento organizado faz com que a gente ganhe tempo dentro da regularização fundiária. Nós temos hoje o registro
de Imóveis também como parceiro, porque hoje ele tem uma atividade muito clara dentro do processo da regularização fundiária. Os municípios também têm essa atividade muito clara dentro desse processo. Então, tudo isso faz a gente criar um procedimento mais transparente, mais claro. Não significa que ele seja mais fácil, porque a gente também hoje tem a oportunidade de regularizarmos áreas mais complexas que vão determinar esforços maiores dos municípios para que isso ocorra. Então, as principais inovações do próprio conceito da regularização fundiária. Então, apesar do conceito ter sido criado na 11977, a gente hoje tem um conceito um pouco mais amplo aí em torno da regularização fundiária. A dispensa de parâmetros urbanísticos dentro da REURB. Quem determina o parâmetro urbanístico da REURB é o projeto de regularização fundiária. Então, é a situação fática ali existente e o projeto de regularização fundiária que vai determinar que tipo de parâmetro eu uso. Então, nós não temos parâmetros como, por exemplo, tamanho de rua, tamanho de lote, obrigatoriedade de áreas verdes ou institucionais dentro daquela área. Então, isso é um ganho, porque a gente consegue regularizar de uma maneira mais adequada, mantendo o maior número possível de pessoas dentro daquela comunidade. Gratuidade do registro na REURB-S, na REURB de interesse social, em praticamente todas as fases do processo. A instituição da legitimação fundiária, que é a forma como os municípios vêm titulando os moradores, que é o modo originário de aquisição da propriedade, não é a uso capião, mas é uma forma originária de aquisição, tanto que pode ser aplicada em áreas públicas também. O ato único de registro, a certidão de regularização fundiária, condomínio de lotes, loteamento de acesso controlado, arrecadação de imóveis. Então, são várias novidades que a gente tem hoje para a gente conseguir viabilizar um registro, tanto da REURB-S, a regularização da REURB-S, quanto da REURB de interesse específico. Então, dentro das principais inovações da lei, nós temos a aprovação ambiental da regularização fundiária pelo município. Quem é mais antigo dentro do programa Cidade Legal, quando tinha uma área com alguma questão ambiental, com alguma incidência ambiental, nós fazíamos um procedimento pelo Comitê Estadual de Regularização Fundiária, que envolviam 5 órgãos, CETESB, DAE, a Secretaria do Verde, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Habitação e a CETESB. Esse procedimento hoje, ele mudou. O próprio município pode fazer a sua aprovação ambiental. Isso sim agilizou muito o processo. Porque quando o processo tramitava pelo comitê, ele acabava atrasando, Então, ele passava pela Sabesp, pela CETESB, pelo DAE, pela Secretaria de Habitação, passava pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, todo esse procedimento, nós montávamos 5 processos para cada órgão desse, para obter a aprovação ambiental. E, às vezes, a gente não conseguia a aprovação ambiental. A gente precisava antes fazer a obra, para depois submeter novamente e fazer a aprovação ambiental. Então, a gente ganhou muito com relação à aprovação, com o município podendo ser o órgão que faz essa aprovação. Então, estabeleceu uma conduta e um procedimento para regularização. Então, esse procedimento estabelecido também agilizou muito. A gente criou um conteúdo mínimo do projeto urbanístico. Então, todo mundo sabe como fazer um projeto urbanístico hoje, porque está na lei. Então, não é novidade. Quando a gente submete ao registro de imóveis, normalmente, quando ele dá uma nota devolutiva, a gente se socorre à lei. Então, isso também é muito importante. Criou o ato único de registro e o conceito da regularização vai até a titulação do morador. Então, a regularização plena, em todas as etapas, do jurídico, do urbanístico, do ambiental e do social, e onde entra a titulação também do morador. Bom, há uma diferença entre a infraestrutura básica e a infraestrutura essencial. A estrutura básica prevista na 6766 e a estrutura essencial
prevista aqui na 13465. Então, o que a lei federal fala? Sistema de abastecimento de água potável coletivo ou individual, sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário coletivo e individual, rede de energia elétrica domiciliar, soluções de drenagem quando necessário. Então, os municípios podem até dispensar isso, eles vão obrigar quando for realmente necessário. E outros equipamentos a serem definidos pelo município. Então, veja que o município hoje é um grande protagonista da regularização fundiária. Então, dentro da infraestrutura essencial, eu não posso regularizar um núcleo sem minimamente termos esses itens que estão elencados aqui. Então, o impacto da REURB com relação à construção de cidades resilientes. Se a gente considerar que a gente vai fazer REURB e a REURB passa pelo urbanístico, pelo ambiental e pelo social, porque é no social que a gente consegue conversar com a população, e a população informada é uma população parceira. Então, às vezes a gente faz uma reunião, eu não quero regularização fundiária porque eu não quero pagar IPTU. Eu não quero regularização fundiária porque eu não quero pagar água, não quero pagar luz. Mas será que é isso mesmo? Ou será que a população não entendeu exatamente o benefício que ela tem com a regularização fundiária? Então, cabe a nós, gestores, trazermos essa população para perto, abrir esse canal de comunicação com essa população, sempre fazer uma reunião com as comunidades em que estamos trabalhando. Isso é fundamental. O sucesso da REURB depende muito para quem a gente aplica a REURB. Se a gente aplica para aquela comunidade ela tem que ter essa informação, ela tem que saber o que vai acontecer, né? Normalmente, nas áreas de regularização fundiária de interesse social, vai ter o lançamento do número do contribuinte, porque significa que aquele lote está incorporado oficialmente à cidade, mas talvez ele não pague o IPTU. E se pagar, significa que ele tem uma propriedade regular, que o patrimônio dele valorizou. Então, é importante que a comunidade, os núcleos tenham esse conhecimento, né? E a REURB, e uma cidade resiliente, depende do conhecimento de toda a sociedade. Promove o conhecimento e o diagnóstico das necessidades dos núcleos urbanos. Então, a REURB tem a capacidade de promover esse conhecimento, de diagnosticar. O município precisa se planejar, saber quais são as áreas irregulares. Às vezes, a irregularidade, ela não é parente, porque às vezes eu tenho uma irregularidade num loteamento de alto padrão. Isso também é necessário ser corrigido. Essa irregularidade não é aparente. A gente vai olhar um núcleo mais humilde, né? Um núcleo que falta infra. E às vezes aquele núcleo tem a matrícula do seu lote, mas ele não tem a regularização urbanística. Então é preciso atuar naquele núcleo também. Então, a REURB também tem um impacto em cidades resilientes, porque ela é indutora do equacionamento da infraestrutura, ela identifica situações de risco, incentiva a sua mitigação ou a sua erradicação, promove o pertencimento dos moradores e estimula a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Então, o morador precisa se sentir pertencente àquela regularização fundiária, aquele núcleo, para ele ser o vetor da manutenção de todas aquelas melhorias que nós levamos para a regularização fundiária. Utiliza o conhecimento para construir uma cultura na manutenção da regularidade, da segurança e da resiliência. Eu vou trazer um estudo de caso bem breve para a gente entender rapidinho essa complexidade da regularização fundiária. Esse é um caso aqui, está no município de São Paulo. É uma área que está dentro da APA da várzea do Tietê. É uma área que tem 2 córregos cruzando esse núcleo, né? Eu não vou conseguir porque a luzinha aqui não aparece, mas tem um córrego aqui bem na lateral, que é o córrego do Jacu, a gente consegue ver as marcas ali, e tem um outro córrego cortando o núcleo, que é o córrego do Cruzeiro, e ao fundo a gente tem a marginal Tietê e um braço ali do rio Tietê. Então, essa área passou por um intenso processo de urbanização. Aqui a gente vê
os córregos, né? Esse núcleo era conhecido como Jardim Pantanal. A gente ainda tem mais 1 ou 2 jardins pantanais no município de São Paulo, mas esse era um núcleo que realmente, quando chovia, as famílias transitavam com a água no joelho. E depois de todo esse equacionamento, a gente não tem mais essa situação. Hoje, nós fizemos recentemente um estudo técnico ambiental pelo IPT, e nós detectamos apenas um pequeno trecho onde, se realmente tiver uma chuva muito forte, acima do normal, a gente vai ter uma pequena... é um ponto um pouquinho mais baixo, então ali ele vai encher um pouquinho, mas não chega a entrar nas casas das famílias, ele vai ficar apenas no viário, que é nesse ponto mais ao sul aqui da imagem, na esquina daquele ponto vermelho. Então, o agente promotor dessa urbanização foi a CDHU, por isso que eu trouxe esse exemplo. Para mim, é um dos exemplos de uma intervenção urbanística executada ali pela CDHU, que realmente teve uma qualidade muito grande, né? A gente conseguiu acomodar muitas famílias ali. A gente tem um número estimado de famílias beneficiadas pela regularização de mais de 10 mil. Né? São muitos lotes. Dentro dessa urbanização, nós construímos diversos conjuntos habitacionais para acomodar aquelas famílias naquele local. E essa era uma área que realmente era muito degradada, né? A gente tinha uma situação, era uma área de favela, então foi uma urbanização muito exitosa. Então, um pouquinho do antes e depois, né, de uma intervenção, a gente tem ali o mesmo córrego, que é o córrego do Jacu, antes da urbanização. Então, a gente percebe ao longo do córrego as casas, né, bem precárias, construídas ali na beira do córrego. Então, obviamente, quando tinha uma enchente, essas famílias eram as primeiras a serem atingidas, né, e muito esgoto e lixo no córrego. A gente tem também agora uma visão aqui do córrego do Cruzeiro. Vejam, as casas estão literalmente dentro do esgoto, porque a gente não pode chamar isso de córrego, né? Naquela oportunidade, praticamente era um esgoto mesmo. E depois da urbanização, e ao longo do córrego do Cruzeiro, estão os conjuntos que nós construímos também, que ele chama Jacuí AB. Aqui também, no sistema, nas casas em que nós, são os remanescentes da urbanização, né? Então, todo esse sistema viário, né? O sistema de quadras, né? Foi todo reorganizado, né? E e resultou nesse parcelamento que a gente consegue verificar aqui. Então, foi uma obra realmente muito bem pensada. Todas as ruas têm sistema de drenagem, né? Isso tudo foi muito bem alinhado. Percebemos que as casas, inclusive, ainda são um pouquinho mais altas, né? Porque elas já foram construídas assim, já eram um pouquinho mais elevadas, né? Mas intrafegável quando a gente observa o que era antes. Aqui também, né, um novo levantamento aqui da recuperação, né? Então, a gente percebe o quanto lixo esses córregos recebiam, né, dentro da comunidade. Aqui também mais uma imagem aqui das recuperações, né? Outra imagem aqui. E aqui o que restou da urbanização nas questões de lazer para a comunidade, né? Essa comunidade não tinha nenhum tipo de lazer dentro do seu perímetro, e hoje a gente tem parque central, a gente tem quadra, né, a gente tem UBS. Então, todos os resultados alcançados, nós estamos falando praticamente de uma cidade, né? Com um núcleo desse tamanho, é basicamente a população de uma cidade. Hoje a gente estima que tenham quase 20 mil famílias, 20 mil pessoas morando nesse núcleo, né? Pelo cadastro que a gente tem da UBS. Então, o que resultou, né? Quais são os avanços que nós conquistamos com esses 10 anos aí no pós-obra, né? A gente conquistou escolas dentro do núcleo, creche dentro do núcleo, um centro de educação infantil,
né? Os sócios ambientais, nós temos uma horta, nós temos umas 2 associações. Então, a gente tem ali, na questão da saúde, o Centro de Recuperação de Educação Alimentar. E esse Centro de Recuperação de Educação Alimentar recebe o produto da horta. Então, muitas coisas que são produzidas nessa horta vão para esse Centro de Educação e Recuperação Alimentar. Então, o Programa de Saúde da Família, em áreas de lazer temos 2 parques, 6 praças, 2 quadras poliesportivas, 1 campo de futebol, e foi executado também esse viaduto, porque essa área ela ficava encravada, ela tinha apenas um acesso, e esse viaduto criou mais um outro acesso para essa comunidade. Então, isso se transformou num grande exemplo de uma comunidade resiliente, né? Esse é um grande modelo do que a gente pode fazer por meio da regularização fundiária. Então, em paralelo a isso, vem o programa Cidade Legal com uma nova proposta, e eu vou correr porque nosso tempo aqui já deve estar no final, né? E o programa Cidade Legal, ele tem como premissa auxiliar, orientar, dar todo o apoio técnico, capacitar as equipes municipais por meio de uma equipe multidisciplinar. Então, hoje o programa Cidade Legal, ele atua por meio de contratação de empresas, né, que estão nos municípios de vocês, né, atuando, que são os nossos braços, né, operacionais, né, mas a gente também tem todo o staff interno da equipe do Cidade Legal. Aqui nós contamos com 2 técnicas hoje, representando a equipe técnica aqui do Cidade Legal. A Sara, que cuida aqui da nossa grande região, que atende o município de vocês. A Priscila, que também está cuidando aqui de outras regiões, que é arquiteta, a Sara é advogada. Então, hoje, a premissa do Cidade Legal não é só isso, é estarmos junto com vocês, estarmos próximos a vocês, ouvir as demandas dos municípios, né? Entender o que realmente é necessário para cada núcleo no município de vocês. Então, esse é um grande trabalho de reconstrução que nós estamos elaborando aqui no Cidade Legal, inclusive, pelo foco do próprio governo do Estado hoje, né, como o Policy colocou, que é diálogo. Então, uma das premissas do Cidade Legal hoje é dialogar com os municípios, né? É estar junto, trabalhar em conjunto com vocês. Nós estamos em curso aí com uma nova licitação. Dentro dessa nova licitação, depois eu peço para que o Policy coloque no detalhe isso daí, depois da nossa apresentação, a importância de ampliarmos, inclusive, os produtos técnicos, né, e as atividades junto ao município. Inclusive, uma das questões que nós trazemos é um apoio ao município para a identificação das irregularidades, apoio ao planejamento municipal para identificar novos núcleos, por exemplo, é uma das coisas que estarão em voga nesse novo edital. Então, as novas ações, o que a gente está prevendo para esse próximo ano? Né? Encontros regionais, né, para um processo contínuo de qualificação dos técnicos municipais e também dos técnicos do Cidade Legal. Né? Todos os técnicos que trabalham com regularização fundiária precisam entender que a gente não faz regularização fundiária atrás do balcão. Nós precisamos ir até o núcleo, a gente precisa conhecer aquela população, a gente precisa entender aquela configuração do núcleo, quais questões afligem aquela população, quais questões a gente precisa tecnicamente tratar naquele núcleo. Então, a gente precisa estar próximo a essa população, conhecer como são esses núcleos. Os encontros regionais, né, para toda essa capacitação também. Visita aos municípios para conhecimento dessas novas demandas, isso irá acontecer. Visita aos núcleos para definição das melhores estratégias. Cada núcleo é uma obra de arte, né? Não tem um quadro igual ao outro. Mesmo que a gente tente fazer o mesmo quadro, a pincelada vai ser diferente. Então, o processo de reurb de cada núcleo é assim também. A gente precisa definir uma estratégia para cada núcleo, nem sempre ela vai ser exatamente igual ao que a gente regularizou, o que a gente fez em outro núcleo. Então, reuniões com a população desde o início do processo.
Então, começamos a trabalhar com determinado núcleo, a gente precisa estar ali com a população. A gente precisa, quando faz o cadastro socioeconômico, entender a questão daquela família. Às vezes a família tem uma questão que inviabiliza o acesso à propriedade, a gente precisa auxiliá-los naquele momento. E aí a elaboração dos projetos específicos visando a execução de termo de compromisso e cronograma de obras quando for necessário. Às vezes um núcleo tem uma pequena questão que a gente consegue viabilizar com uma pequena infraestrutura sem a necessidade de uma grande obra de urbanização e por meio de um cronograma, um termo de compromisso, a gente consegue resolver. Então, nesse novo edital do Cidade Legal, a gente tem um cardápio de projetos, né, para que a gente consiga viabilizar. Então, um projeto de drenagem, um projeto de rede, de esgoto, de água, isso tudo auxilia os municípios, porque às vezes o município não tem recurso para fazer a obra e o projeto. Então, ele vai ter o recurso, às vezes, para fazer a obra. Então, a gente consegue viabilizar e disponibilizar esse projeto. Só em números, rapidinho, Cidade Legal hoje está em 559 municípios. Nós atuamos, temos lá cadastrados no Cidade Legal mais de 10.600 núcleos, isso corresponde a 1.600.000 lotes, para uma população de 6 milhões de pessoas. Na CDHU estamos com a regularização fundiária em 62 municípios, 275 núcleos, 110 mil lotes, o que corresponde a uma população de 440 mil pessoas. Veja que a gente está no estado hoje, segundo o último censo, a gente tem mais de 44 milhões de habitantes no estado de São Paulo, e essa parcela da irregularidade do estado não é a parcela total, é uma parte da irregularidade do estado. Então, nós sabemos que a gente tem uma irregularidade muito maior, beirando a 50%, do que nós temos hoje de população. É muita coisa para o estado que trabalha com regularização fundiária há mais tempo no Brasil, o estado mais populoso do Brasil. É muita coisa, então a gente precisa sim ter a regularização fundiária como um dos alicerces da política pública de habitação. Esse é o nosso mapa, né, a nossa zona de calor. Veja que as regiões metropolitanas é onde a gente tem a maior concentração de população, portanto, a maior concentração de núcleos irregulares. Aqui a gente, deixa eu voltar para trás aqui. O mapa aqui da zona de calor da CDHU, também uma concentração maior nas regiões metropolitanas. A gente está com um pouquinho aqui de... Peço ajuda para isso. Então, a regularização entre 2019 e 2023 foram 114 mil lotes regularizados no programa Cidade Legal. Então, a ideia é que nessa gestão a gente regularize 200 mil, essa é a nossa meta, já estamos em 58 mil. A gente hoje tem 142 mil lotes em etapa de produção de elementos técnicos, 32 mil na etapa final do processo e 16 mil hoje no registro de imóveis. Pelo Cidade Legal, pela CDHU, 58 mil regularizações em 2019 e 2023, 41 mil unidades já com produção de elementos técnicos, 51 mil na etapa final e 17 mil no registro de imóveis, pela CDHU. Os núcleos passíveis de REURB são aqueles consolidados de difícil reversão, irregulares ou clandestinos, núcleos com características urbanas, mesmo que em área rural. Isso é muito importante, porque a gente sabe que tem muito distrito em área rural. Isso também é REURB, é regularização fundiária urbana. Também regularizamos hoje os núcleos com incidências ambientais, aí a gente tem que ter o estudo técnico ambiental. E aqui o que a gente pode regularizar? Os núcleos que já estão consolidados, né, já tem toda a infra implantada, né? Os núcleos que a gente está finalizando obras também hoje são passíveis de toda a parte. O que a gente pode fazer da regularização também, como um plus, é uma revitalização de fachadas. A gente consegue fazer melhorias habitacionais também na regularização, isso é muito importante, né?
melhorar ventilação, salubridade dos imóveis mais precários, urbanização e contenção de risco. Área de risco não se pode regularizar, área de risco deve ser ou erradicada ou mitigada, então a gente não regulariza. E reassentamento das famílias dentro da mesma área também é uma das atividades que a gente pode executar, né? A gente tem alguns instrumentos que nós criamos ultimamente para viabilizar isso, ou trazer os mesmos índices ambientais para quando a gente precisa fazer um reassentamento de famílias, que são os núcleos de vinculação. Então a gente está crescendo muito nessa área, com muitas novidades aí, né, apropriadas pelo Estado, executadas pelo Estado. É uma área com grande incidência ambiental, porque está numa região de manancial, então hoje também é passível da gente regularizar, e essa regularização ela é interessante porque a população precisa se apropriar desses espaços, ela precisa ser acolhida dentro desse projeto aqui de regularização, porque ela é que vai fazer a manutenção da área de proteção ambiental. E o que a gente também regulariza hoje são núcleos com usos industriais. A gente pode regularizar por meio da REURBE, porque é muito importante que o município também tenha os seus parceiros, porque são as indústrias, os comércios que vão trazer empregos para a região. O que a gente não consegue regularizar? A área de risco a gente precisa erradicar. Não dá para ter população morando nessas condições, né? Então a gente vê muitas áreas, muitos lotes hoje embaixo de rede de alta tensão. Isso não é só na capital e região metropolitana, a gente verifica isso em algumas outras regiões. Isso a gente não pode permitir, é área de risco, né? E regiões aqui que a gente sabe que vai ter um risco geológico ou hidrológico, a gente também precisa resolver. Então, essa gestão de processos, a gente precisa conhecer o problema para determinar as estratégias para conduzir bem esses processos de regularização fundiária. Então, hoje, o Cidade Legal, ele está aqui não para ser a solução, mas para encontrar a solução junto com os municípios, né? Hoje a gente quer estar mais próximo aos municípios, né? Sermos efetivamente parceiros para que a gente consiga fazer da regularização do Estado de São Paulo um grande modelo aqui para todo o país, né? A gente sabe que o Estado é muito diverso, que os municípios têm às vezes mais dificuldades ou menos dificuldades, por isso que a gente só encontra a solução quando a gente trabalhar junto com vocês, mais próximo de vocês, ouvindo todos os municípios. Queria agradecer, desculpa, acho que eu extrapolei um pouquinho o tempo, né? Parabéns. Eu vou funcionar como aquecedor, eu vou estimular o debate agora. Na realidade, eu vou trazer duas informações que me parecem absolutamente fundamentais, e elas complementam um pouco esse desafio gigantesco que a Candelária colocou. E vou fazê-lo de duas formas. A primeira é contando para vocês que e essa é a nossa expectativa, até o começo de dezembro, começo de dezembro, não é isso? Até o começo de dezembro, a gente já deve ter finalizado um novo processo de contratação dos serviços de regularização fundiária. O Cidade Legal, março. Quer dizer, começa... A apresentação das propostas é em dezembro e até março a gente já deve ter os novos contratos finalizados. Mas ele tem uma nova formulação, eu acho que isso é importante dividir com vocês. Historicamente, o Cidade Legal, ele sempre tem um pedacinho na região metropolitana de São Paulo e um outro pedaço grande do interior do estado. Então, historicamente, se dizia que o modelo de regularização fundiária, ele tinha que carregar um pouco do filé e um pouco do osso, imaginando que existe cidade filé e cidade osso para regularização fundiária. Toda regularização fundiária é promotora de equidade, então não tem filé e nem osso. Então, corretamente, a Candelária conduziu um debate que estabeleceu 10 territórios no estado em que os novos parceiros, aqueles que virão a ser contratados, têm inclusive
a obrigação de montar os seus núcleos naqueles territórios. Então, imagina só, quem disputar e levar o lote da região que pega Pontal do Paranapanema, que pega áreas de conflito, inclusive histórico, do acesso à terra, urbana e rural, terá que se dedicar à montagem de uma lógica para aquele território. Ao invés de você ter um pedacinho em São Paulo, região metropolitana, e um pedaço no interior, você vai vocacionar a sua equipe inteira para atuar no território que você vai promover a regularização fundiária. Então, muda muito, porque em 10 regiões, os consórcios terão que mostrar conhecimento técnico daquele território. Quando você fazia um pedaço na região metropolitana e um pedaço no interior, ele tinha que entender um pouco da região metropolitana de São Paulo e um pouco do interior. E aí, quem entende de tudo, vamos ser muito honestos entre a gente, não entende de nada. Então, ou ele entende onde ele vai atuar, e a gente quer que ele atue em territórios determinados, ou então você está frustrando essa capacidade de relação do Estado com os municípios. Então, esse é um primeiro movimento absolutamente correto. Não serão mais 5 consórcios, serão 10. Então, a capacidade que esses consórcios terão de conhecimento técnico dos municípios está muito ampliada. O segundo, como a Candelária falou, amplia muito os produtos a serem entregues. Isso exige uma competência maior técnica dos profissionais que estarão envolvidos. Primeiro porque, ao visitar um núcleo precário ou ao visitar uma cidade, esse primeiro produto que surge é a capacidade daquele núcleo ser regularizado de fato, porque muitas vezes os municípios não tiveram nem a capacidade de reconhecer o que é núcleo que pode ser regularizado. Então, assina o convênio com o Estado, mas não teve capacidade de olhar quais os núcleos que podem ser regularizados. Então, a primeira questão é, este novo serviço do CASA, do Cidade Legal, permite que os consórcios, com a responsabilidade dada pelo contrato, investigar núcleos urbanos que podem ser regularizados e não tinham sido nem reconhecidos pelo município. Alarga, portanto, a capacidade da gente interpretar o que e como a gente vai regularizar fundiariamente. De um outro lado, abre-se, dentro do mesmo modelo, a possibilidade / oportunidade de você regularizar bairros, ou melhor, loteamentos precários e informais, que precisam de intervenções físicas um pouco mais robustas, porque o mesmo contrato prevê a elaboração de projeto. Paralelamente, a gente vem construindo com o Desenvolve SP uma linha de crédito, porque o Estado não consegue prover todas as intervenções necessárias a isso. E o que vem acontecendo é a assinatura do famigerado termo de compromisso, que eu brinco que é um papagaio, porque o prefeito assina, não tem garantia nenhuma, ele assina para conseguir realizar a regularização fundiária, mas nem sempre ele tem as garantias próprias que ele vai conseguir fazer aquela intervenção. O que a gente está fazendo? Ao invés de assinar o papagaio, assina um parcelamento de 1 a 3 anos de carência, com pagamento de 7 a 9 anos, dependendo da carência que se conseguir. Isso depende do ranking do município, né? Como o município tem a sua saúde fiscal. E isso é via Desenvolve SP, com uma aprovação dentro do Parlamento Municipal que autoriza, portanto, relativamente simples. Você sabe quais são os 3, os 5 investimentos que você terá que fazer para transformar um loteamento precário, informal, em um bairro. Você vai à Câmara e diz o seguinte, precisamos de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500 para realizar as intervenções nesses 5 bairros. Isso facilita do ponto de vista fiscal, se o município reconhecer, junto com o Estado, que dentro daquelas comunidades tem renda capaz de suportar contribuição de melhoria, porque queira ou não queira, você pega um loteamento precário, você pega um núcleo informal e transforma ele num bairro de verdade, agregando valor. Portanto, você tem as condições materiais produzidas por uma contribuição de melhoria, se identificado pelo conjunto de vereadores e pelo prefeito que há essa possibilidade. Portanto, abre-se uma janela de autofinanciamento para esse processo. Então, fica claro para a gente que esse esforço que está sendo feito de construção de um novo modelo para o já
sucesso que temos com Cidade Legal, dele se encaixar mais às exigências que os municípios vêm contando para a gente. Então, esse é um ambiente muito bacana que a gente queria dividir com vocês. E complementar a ele é que a gente passa a ter uma integração muito forte com outros programas do Estado. E aí é algo que eu quero estimular muito os nossos secretários que estão aqui para compreender isso. Não faz sentido, ao conseguir realizar o processo de regularização fundiária de um loteamento que era informal, que tinha uma certa precariedade, na hora que o município vai reivindicar junto ao Estado aquele antigo programa PEN, que está sendo reformado pelo Trani, ele não pedir para aquele bairro que eu já entrei na casa das pessoas. Então eu entro na casa das pessoas, porque eu tenho que entrar na casa das pessoas para reconhecer em nome de quem vai sair a certidão de nascimento do lote. Então eu entrei na casa da pessoa. Muitas vezes eu passei 6 meses, 1 ano conversando com essas pessoas. Se eu fiz isso, eu não quero jogar fora o investimento social que foi feito nessa parceria do Estado com os municípios. Então, se eu devo escolher onde vou levar as inovações que o Estado oferecerá no novo PEN, que é baseado em soluções da natureza, eu quero levar para esses núcleos. Então, se eu tenho um novo sistema de drenagem a ser oferecido, com jardim de chuva, com calçada drenante, eu quero levar para esse bairro que está nascendo. Mas eu quero ir além. Se eu melhorei a qualidade socioambiental da soleira para fora, eu entrei em todas as casas e vi a precariedade que ela tem. Então, se eu vou entrar com um programa de melhoria habitacional, eu não tenho que buscar outro. Eu tenho que fazer naquele que eu já consolidei a propriedade. Então, se eu já passei 1 ano conversando com essas famílias, se eu já sei a necessidade que elas têm de melhorar a ventilação, melhorar a iluminação, melhorar as partes molhadas, cozinha e banheiro, o Viver Melhor, que é um programa de melhoria habitacional, tem que apostar exatamente nesses núcleos que eu já gastei com a entrada social. Todo o serviço social já foi feito. Portanto, eu já estou próximo dessas famílias. Então, há para a gente também aqui um encadeamento dos projetos que geram, de fato, um novo bairro, sem você precisar fazer, no caso aqui, grandes intervenções de remoção. Isso importa para a gente, ou reassentamento. Então, a gente está dizendo que a gente consegue dar muita qualidade, tornar os bairros resilientes. Todas as vezes que a gente vai realizando regularização fundiária, a gente vai reduzindo sempre o risco de enxergar que aquele município ainda tem famílias vivendo em área de risco. Porque tudo que vai sobrando depois da regularização fundiária, fica nítido que aquilo que pode estar vulnerável ainda a um R3, R4, por uma questão objetiva. Não é, como falado aqui, não é tema capaz de ser suportado numa regularização fundiária as áreas vulneráveis de R3 e R4. Portanto, ao regularizar fundiariamente também, esse mapa concretizado dos reassentamentos necessários a gerar a estabilidade de 100% da cidade vai se aproximando do nosso desafio final. Então, é para comemorar muito o estudo que vem sendo realizado. Isso não começou hoje, isso começou lá atrás. Cidade Legal começa lá 2006, 2007, 2008, com amplo estudo, com muito desenvolvimento, mas ele foi ganhando capacidade de análise, ele foi ganhando capacidade de combustão. Hoje, ele é um programa que está anunciando que deseja fazer 200 mil nos 4 anos, mas esse ano já vai fazer mais do que 50 do que seria aquele quarto para esse ano, vai fazer mais do que 50. Mas a gente quer superar a meta não por aquilo que o Estado vai oferecer, mas por também ter uma capacidade de geração de desejo do município ter o seu programa direto. O modelo que a Candelária construiu para o novo Cidade Legal, ele também permite que o Estado entre com os seus produtos e o município também entre com os seus. Muitas vezes você pode chegar num município que tem uma farta oferta de topografia, ou tem uma farta oferta de serviços já contratados pelo município de ATIs.
parte daquilo que o município já tem contratado, ele pode oferecer para quê? Para fazer mais no mesmo tempo. O município oferecendo parte daquilo que ele tem competência e o Estado oferecendo aquilo que ele tem no seu contrato, fazendo com que, se a gente ia realizar 2 regularizações, 3 a cada 18 meses, a gente realize o dobro. Então, importa muito essa relação que a gente tem que evoluir, não só da assinatura de um convênio, que as coisas chegam prontas do Cidade Legal, mas de intervenções muito sólidas das nossas equipes do Cidade Legal com as equipes do município para potencializar esses processos. Muitas vezes enxergar o que está sendo oferecido, enxergar onde eu tenho potencialidade para realizar e dobrar, triplicar a capacidade de entrega naquele período que está se estabelecendo. Então, eu quero colocar muita gasolina, muito combustível ou muita energia verde nesse processo para a gente enxergar a grande oportunidade que está sendo trazida, possivelmente, como a Candelária falou, no começo do ano que vem. Então, a gente tem aí um período dos 2, 3 meses que faltam para fechar esse ano, mais o começo do ano que vem para começar a alinhar esses processos e, quem sabe, desenvolver planos metropolitanos. Você vai lá e fala assim, nosso sonho é em 4, 5 anos zerar, não sobrar um núcleo que a gente possa ter ainda uma ausência de regularidade e avançar, de dizer o seguinte, temos um controle hoje que a gente vê a cada mês, onde, hipoteticamente, algum loteamento sem nenhuma autorização pode estar surgindo, porque também preciso contar para vocês, está publicado hoje no Diário Oficial, né, o nosso contrato a parte que faltava do nosso contrato com o Brasil Mais. Portanto, no nosso território, a gente vai ter uma cobertura de 100% para enxergar o que está se abrindo de via, o que está se fazendo de supressão, com olho via tecnologia, né? Então, é sistema que vai dizer para a gente que essa intervenção está acontecendo, portanto, a gente ganha muito em competência de monitoramento. Então, se a gente está monitorando onde poderiam acontecer os novos loteamentos precários ou a nova informalidade, e temos um programa para em 3, 4 anos zerar esta informalidade, a gente pode pensar que daqui uns 3, 4 anos, uma região bem administrada como a nossa, de Jundiaí, pode zerar esse processo e aí termos um controle muito mais rigoroso e aí podemos anunciar à sociedade, invista com tranquilidade em qualquer lote, porque aqui 100% dos lotes são regularizados, portanto 100% do seu dinheiro investido no espaço urbano reconhecido tem segurança. Porque um dos maiores problemas de não termos 100% regularizado é que você perde a capacidade de atrair financiamento, porque ninguém coloca dinheiro em cima de terra que não tem solidez. Aí a gente pode dizer, venha investir na região metropolitana aqui, porque 100% dela está regularizada fundiariamente, portanto é apta para ter o mercadinho, a padaria e assim por diante. Então acho que é muito importante a gente pegar essas dimensões que não são concorrentes e sim são complementares ao ato formal de entregar uma matrícula para uma família, e é isso que a gente quer fazer com os 7 municípios que compõem a região metropolitana aqui. Por isso, essa importante reunião que a gente realiza no dia de hoje, quis colocar um pouco de combustível aqui para passar a palavra para os municípios e aí gerar esse bom debate necessário para amanhã, desse dia 10 de outubro. É isso? Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Várzea Paulista começou a sua regularização fundiária em 2010, em parceria com a Cidade Legal também. Hoje, Várzea tem 31 núcleos regularizáveis, né? Destes, 17 são REURB-E e 14 são REURB-S. Nos de REURB-S, nós temos aproximadamente 6.000 famílias, tá? E nos de E, 1.500 famílias, dá mais ou menos 1/5, um pouco menos, né? Um pouco mais de 1/5 da nossa população no município. A gente enfrenta esse problema de, não chamo de irregularidade, mas inconsistência de nosso tecido urbano de uma maneira muito séria. Tanto é que nesta gestão, nosso prefeito, professor Rodolfo, ele fez questão de criar uma secretaria que cuidasse especificamente disso, né? Que é essa
eu sou responsável. Então, é a Secretaria de Urbanismo e Habitação. E a gente tem um departamento de regularização fundiária só para isso. O nosso grande núcleo é a Vila Real, que a Candelária vai dar um pulinho em Várzea com a gente à tarde, junto com a Sara, para a gente conversar um pouco no cartório. Ali nós temos 5.000 famílias e a gente vem crescendo nesse processo de regularização no município. Nós já investimos nos últimos 10 anos aproximadamente 25 milhões de reais em obras de recuperação no bairro inteiro, através de um PAC e dinheiro do Tesouro. Entendo que é um grande desafio para a Várzea Paulista regularizar o município de fato e estamos batalhando por isso. Eu acho que o grande resumo de Várzea é esse. Bom dia a todos. Campo Limpo Paulista teve um vácuo administrativo nessa área por alguns anos, e após pandemia, que o ano não foi muito grato para ninguém, né? Em 2021 ainda não pudemos fazer muita coisa, e o ano passado a gente voltou a atuar nessa área, em parceria com Cidade Legal. O ano passado fizemos algumas titulações, né? E isso nos estimulou a perceber que a dificuldade que nós tínhamos, porque estávamos revendo o plano diretor, que foi aprovado esse ano, o novo plano diretor em 4 de maio, que nós não teríamos condição, já que teríamos que rever toda a legislação, inclusive o plano de habitação, de trabalhar também na questão habitacional a produção de novas moradias através de atender as diversas demandas necessárias. E que nós devíamos apostar, sim, em tratar e melhorar o município que nós tínhamos. Contratamos uma consultoria especificamente para entender a aplicação total e plena da legislação, da 13465, e a partir daí nós implantamos e já temos um programa próprio de REURB, parafraseando a Cidade Legal, o nosso programa chama Agora é Legal. Nesse mês nós já estamos com todas as documentações recolhidas, fizemos 3 mutirões sequenciais, numa região da cidade chamada bairro São José, tem São José 1, São José 2, cerca de 1.500 famílias estão sendo tituladas técnica e juridicamente até o final do ano. Também em conjunto com a CDHU temos um trabalho do PEN para 36 famílias, no que eles próprios deram o nome, foi a própria comunidade que escolheu, vai se chamar São José 3. Então estamos trabalhando, existem outros 7 núcleos que vão ser objeto do mesmo programa Agora é Legal no ano que vem, abrangendo mais cerca de 700 a 800 famílias. Temos um local muito apropriado para esse novo contrato, temos uma comunidade muito difícil de trabalhar, que é a comunidade Reviver, se não me falha a memória, é Reviver, né, o nome que eles deram, que temos um problema de declividade ambiental. Para quem conhece bem as favelas paulistanas, é bem típico, é uma favela tipicamente como se fosse uma favela daquelas de morro. Nós temos declividade média de 16%, e ali é um lugar que eles estão encravados no meio de recurso d'água, é muito complicado, e que possivelmente poderemos fazer algo muito melhor com recursos que nós não temos no município. Nossa precariedade é recursos, como qualquer município que tem o cobertor curto, puxar para um lado e para o outro. Estamos tentando reforçar nosso departamento de habitação. Infelizmente, para o município, a visão de política pública foi muito restrita nos últimos anos, e nós temos o departamento de habitação dentro de uma secretaria de obras, planejamento urbano, habitação, e mais recentemente recebendo de volta, do ponto de vista de atuação, não de reforma, a área de mobilidade urbana também. Então é uma secretaria muito grande, que não tem, então, infelizmente, o quadro suficiente para poder atuar. Por isso, contratar a consultoria do Dr. Percy, e que tem nos ajudado muito. Basicamente, esse é o quadro hoje de Campo Limpo, mas vai totalmente ao encontro do que foi colocado pelo Policy e por você,
no sentido da visão nossa dos princípios que são possíveis ser conseguidos através disso, né? Da produção dessa cidade, a partir de onde estamos investindo, continuar investindo. Então, queremos muito continuar investindo para completar o que a gente está fazendo com a titulação jurídica e técnica. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar. Hoje eu represento aqui o prefeito Angelino Lourençon, que não conseguiu estar presente, porque também está com demandas. Policy, cumprimento você e toda a sua equipe e parabenizo. Dá para ver nos seus discursos e do pessoal o quão entusiastas vocês são pelas regiões metropolitanas, que é muito importante. Quero cumprimentar meus colegas aqui das cidades todas, vice-prefeito Ricardo. E antes de falar de Itupeva, eu só quero falar uma parte aqui, viu, Ricardo, que ontem eu e o prefeito Angelino tivemos aqui em Louveira. E nós viemos aqui conhecer o centro de reabilitação de vocês. E a gente ficou impressionado. Um centro de reabilitação completo, com todas as especialidades para atender a população. E isso corrobora muito com a sua fala. Durante a sua fala, você falou da oportunidade de atender a população, que é a nossa função como gestores públicos, né? Deixar legado. E também a gente conheceu ontem o CAU, que é o Centro de Autismo, e que me emocionou muito, porque só quem trabalha e quem, como no meu caso, eu tenho um filho autista, a gente sabe as dificuldades. E a gente, no meu caso, a gente sempre teve uma condição boa, né? Então, para cuidar do filho, até é mais tranquilo, a gente tem uma infraestrutura, e a gente veio aqui aprender com vocês para poder levar isso aí para Itupeva, tá? Então, parabéns a você e transmita o parabéns da cidade de Itupeva ao prefeito Stanislau. A gente ficou muito contente, o adjetivo que eu posso deixar aqui para vocês, no que a gente viu hoje, é excelente, parabéns mesmo. Bom, dito isso, Itupeva tem um programa chamado A Casa é Sua, tá? O Fred foi quando eu conheci ele numa das entregas. Nós entregamos 3.000 matrículas, já mais de 3.000 matrículas, tá? Uma questão importante, quando a gente entregou os papéis, né? Entregou as matrículas, demos o título de propriedade para os cidadãos. E só que aí começa o desafio, né? Também, que é levar a infraestrutura. Nós já conseguimos, acho que é uma dezena de núcleos já regularizados. Em todos eles nós conseguimos, quem tem faz o trabalho de fornecimento de energia, a CPFL Piratininga, lá em Itupeva, e a gente conseguiu a implantação de rede para todos. Bairros gigantes como Vale das Pedras, como Barão da Boa Vista, são bairros que tiveram investimentos de mais de R$1 milhão pela concessionária, zero investimento do município, só o trabalho mesmo de gestão entre as partes e conseguir uma extensão de rede para todos os núcleos, tá? Um ponto importante também, a gente tem o desafio agora como foi dito pela Candelária na apresentação dela, levar saneamento, né? Que é uma questão importante. Esses núcleos são deficitários desse tipo de infraestrutura. Então, a gente vem trabalhando, a gente tem uma parceria, a concessionária é a Sabesp, então a gente vem trabalhando com eles para poder incluir dentro dos contratos, né? Que não é uma questão de vocês aqui de Louveira, nem de Jundiaí, mas os demais municípios são regidos pela concessionária, né? Então, esse é o desafio de poder agregar e colocar dentro dos contratos de programa essa infraestrutura essencial. E é isso, né? Um pouco da experiência de Itupeva dentro da regularização fundiária, e tem muito trabalho a ser feito. Obrigado. Isabela, conta um pouquinho para a gente lá, Jarinu. Olá, bom. Foi? Tá pegando? Não. Ficou.
Olá a todos. Bom, eu sou servidora na cidade de Jarinu, sou engenheira civil. Lá nós temos somente a Secretaria de Obras e Urbanismo, então também temos uma equipe reduzida. E a Rose, que é a nossa secretária, que cuida mais dessa parte de regularização, não pôde estar presente. Jarinu teve as primeiras matrículas de regularização, acredito que em março foram os primeiros núcleos que foram regularizados, e acredito que tenham mais 3 ou 4 núcleos que estão em processo de regularização. Acredito muito no apoio do governo, do Estado, nessa questão principalmente de apoio técnico. Percebo que no interior a gente tem essa dificuldade de apoio técnico da parte de projetos, mesmo de infraestrutura, para conseguir realizar esses apontamentos e a identificação desses núcleos. Então, achei muito bacana. Pretendo me inteirar mais, porque realmente não fico muito no setor de regularização. Mas é isso, acredito que são cerca de 3 ou 4 núcleos que estão em andamento. Bom dia. Bom, em nome do prefeito Antônio Carlos Mangini, né, quero estender aí o meu bom dia a todos, o prazer e a honra de estar aqui compondo a mesa com vocês. Bom, a princípio é o seguinte, né? Eu sou o secretário de Mobilidade Urbana de Cabreúva e Cabreúva pertence aí ao programa do Cidade Legal. A gente tem aí em conjunto com a Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, todo mundo se envolve, fez um mutirão para regularizar as residências, né? Não é só isso, né? A gente costuma dizer que envolve mais outros setores. A gente tem a questão da segurança, a gente tem a questão da própria mobilidade urbana, né, o transporte público, né, a educação. Que esses núcleos eles precisam ser assistidos não somente com os títulos ou com os seus certificados de propriedade. Eles precisam também ter assistências das outras áreas que são básicas, né? Então, o transporte público é um dos viés talvez não tão menos importantes que os demais, pois esses locais normalmente não têm indústria, né, não tem local de trabalho, então eles precisam do transporte público para se locomover, né? Então a gente também tem essa preocupação. E a ideia do município, juntamente com essa parceria com o governo do estado, é justamente unificar e melhorar aí a condição de vida das pessoas, independente delas estarem ou não só nessas áreas de risco ou áreas tecnicamente irregulares. Mas estamos aí no caminho certo, acredito aí que, tanto é que ontem, né, diga-se de passagem, acho que não sei quem foi que comentou aqui, também ontem foi a última audiência pública do plano diretor. Então, é através dele que a gente vai alinhar essas situações, até porque os novos empreendimentos, não só os regulares, mas os outros também, né, eles também precisam cumprir as medidas mitigatórias, né, que envolvem toda a sociedade. É isso. Obrigado. Muito bem. Super importante essa integração das pastas no processo de nascimento do bairro, né? Então, trazer à luz essa questão da mobilidade, da educação, saúde, é um pouco dos elementos fundamentais que são narrados quando a gente debate o plano de desenvolvimento da cidade, que são os nossos planos diretores. Então, essa capacidade de orientar o crescimento da cidade, aproveitando a infraestrutura que a gente já tem, contendo um pouco um espraiamento, às vezes indevido, que depois a gente tem uma capacidade muito pequena de conseguir levar o saneamento, levar o próprio transporte, ou levar a educação e saúde na velocidade que a gente gostaria, se a gente não ordena bem essa compactação de cidade a partir da infraestrutura que já está oferecida. Então, essas lógicas que vão se encadeando, e você foi muito preciso em falar regularizado fundiariamente. Se a gente não tiver a capacidade de fazer as outras ofertas, a gente regulariza no papel, mas não dá direito à cidade àquele que foi morar ali, né? Então, tem todo um enredo de serviço que o setor público tem que estabelecer e ofertar, que perpassa por diversas das outras áreas que a prefeitura atua. Então, essa é uma das questões absolutamente fundamentais
desse novo modelo de planejamento que nos integra aqui, até para a gente ir colhendo experiências, né? Então, uma experiência positiva de um pode resultar em uma boa aplicação de outro município. Isso é, para a gente, muito revelador. Mas fantástico. Jundiaí, como que está lá? Policy, o corpo técnico do Jundiaí é sempre muito atuante e muito participativo. Nós temos aqui o Clóvis Pinhata, que é o responsável pela regularização fundiária de Jundiaí já há alguns anos. Então, muito melhor do que eu, ele vai poder colocar a situação e o que nós fazemos em Jundiaí. Bom dia. Alô? Olá. Bom dia. Bom dia, Policy. Bom dia, Ricardo. Em nome de quem eu cumprimento todos os prefeitos e representantes. Bom dia, Candelária. Em nome de quem eu cumprimento todas as mulheres. Jundiaí, né, para falar em desafios de regularização, é realmente algo bem complexo, né? A regularização fundiária, como dito, não é algo simples de ser feito, ainda mais a regularização fundiária do jeito certo, que é o nome do curso que eu fiz, né, junto à faculdade da ARISP. A ARISP é uma faculdade dos registradores e eu fiz o curso onde demonstrou, né, me capacitou com a condição de entender que a regularização é realmente um conjunto de fatores que a gente deve trabalhar para que todos os itens da regularização sejam resolvidos em conjunto, social, ambiental, jurídico e tudo mais, como já foi dito aqui. Bom, Jundiaí tem um histórico de regularização fundiária antigo, né? Nós temos a Lei 358 de 2002, que é uma lei que já foi criada no plano diretor já foi pensada e sancionada em 2002, junto ao plano diretor, que previa condições, né, de regularização, só que muito focada na questão urbanística, em deixar os loteamentos irregulares na condição da 6766 de 79, como era o raciocínio antigo, que até foi dito aqui pela Candelária, ou vinha pela questão jurídica, né, de como resolver o loteamento juridicamente ou como resolver urbanisticamente. E lá atrás, o Jundiaí já pensava em regularizar, mas diante de todas as problemáticas de registro, nunca se conseguia chegar à regularização, à titulação, porque dependia de um advogado para fazer uma representação. Para quem viveu e para quem conhece a história da regularização, sabe que antes do provimento de 2012, né, o provimento dos registros de imóvel, era praticamente impossível se fazer uma regularização, né, e registrar uma regularização, se não tivesse alguém que fosse a um juiz corregedor e esse juiz corregedor sancionasse a regularização fundiária executada pelo município. Esse provimento veio ajudar bastante, e a gente está falando de 2012, quando já existia a 11977. Então, quem vive isso, quem sabe o que é regularização, sabe o que nós sofremos para conseguir chegar até 13465, que trouxe aí todos os regramentos. Bom, Jundiaí, diante da parte legal, eu acho que fez o dever de casa, está fazendo ainda. Nós tivemos uma alteração recente da legislação, em 2022, uma atualização, e essas legislações, elas trazem, né, os regramentos para o município de como que a gente entende que deva ser feito, porque ela é totalmente focada nos procedimentos da 13465. E desafios são muitos, inclusive dentro de prefeituras. Eu acho que é muito comum a gente se deparar com procuradores, com conselhos que não entendem a fundo ainda da legislação, por ser uma legislação muito nova, né, 7 anos aí de aplicação praticamente. Então, há muitas interpretações equivocadas, até por procuradores, e a gente tenta
fazer um trabalho de conscientização. Isso é bem complicado para a gente dar a celeridade aí nos processos. Mas eu acho que com o evoluir do tempo, as pessoas começam a entender quando se deparam aos processos. Infelizmente, a gente percebe que muitos dos que recebem o processo, atuam com o processo, não vão a campo, não conhecem a realidade do campo, não sabem por que se aplica, né, a lei dessa forma, como que os projetos são feitos, e acaba tendo aí pareceres que não são de acordo com o próprio regramento legal. Então, essa questão de conscientização eu acho muito importante dentro dos municípios, essa conversa com todos os entes, porque regularização não se faz sozinha, né? Foi dito aqui, não se faz atrás do balcão, não se faz atrás de uma prancheta, então não adianta a gente ter uma equipe que não entenda o que é regularização, o que é a realidade lá no campo e o que você precisa para regularizar. Mas Jundiaí, ela tem evoluído. Nós temos em números 47 loteamentos sociais. Alguns estão em parceria com Cidade Legal. Já estamos fazendo a regularização. Se Deus quiser, agora está para sair, que é o Retentei 1 e 2. E desses 47, tem alguns loteamentos que estão subdivididos em fases devido ao seu tamanho. Por exemplo, Novo Horizonte, nós temos 9 fases. Né? O São Camilo também é um local bem extenso. Nós estamos trabalhando já, todo o levantamento já foi feito, o LEPAC foi entregue recentemente. E agora estamos eliminando as áreas de risco, né? Estamos fazendo contenções para eliminar. Nós estamos vindo, como se fala, deixando apto para o último passo ser o passo da regularização. Então, melhorias urbanísticas, melhorias das vielas, dos acessos, das condições de eliminar as áreas de risco. Jundiaí tem realmente um privilégio de ter equipes e capacidade técnica, eu considero até, temos aqui o pessoal da Defesa Civil, que está sempre atuando junto. Então, o pessoal tem uma integração, tem o escritório de gestão, que a gente discute esses assuntos. Então, a gente tem uma velocidade, acho que um pouco maior do que alguns outros municípios. Mas é importante essa integração, repito, porque senão não se chega à finalização, né, da regularização. E de REURB-E, que são as específicas, eu ainda tenho 196 loteamentos a serem regularizados. E em legislação nós estamos fazendo colocamos aí na lei de 2022, na atualização, um plano de regularização fundiária. Esse plano de regularização fundiária visa o credenciamento, mais ou menos o que foi dito aqui pelo Policy, que o Estado está fazendo, na intenção da visão geral dos loteamentos, para que a gente possa fazer um plano, né, um diagnóstico e um cadastramento desses loteamentos, para que dentro desse plano venha o diagnóstico com o laudo de desconformidade, com os custos dos serviços que tem que ser realizado, e esse plano vai fazer com que a gente credencie empresas capacitadas, que na REURB-E é um grande problema de Jundiaí, achar equipe capacitada de fazer a regularização fundiária. Então, esse plano vai cadastrar empresas com um atestado técnico totalmente apto a fazer do começo ao fim a regularização, já sabendo previamente esse custo, para que a gente possa, inclusive, buscar recursos em parcerias com governos federais e estaduais, para que o plano de regularização possa ser concluído.
Isso nós estamos fazendo dentro dessa regulamentação da lei que foi aprovada agora em 2022. Mas, enfim, é um panorama muito sucinto, mas nós estamos trabalhando muito tecnicamente para fazer a REURB do jeito certo, assim como eu aprendi. Tá? E agradeço a parceria que o governo do Estado sempre nos ofereceu. Hoje a gente volta a conversar, né, já lá com a Candelária, a equipe dela toda, para que a gente consiga, tecnicamente, entendendo que vocês já estão também aprimorando essa condição, né, de capacitação, que eu acho que é uma coisa que eu vou pedir para trazer para Jundiaí, alguns seminários, ou regionalmente, como você já disse, pode-se fazer alguns seminários de capacitação e de entendimento das equipes que atuam, para a gente poder ter resolutividade aí nos processos. Tá? Muito obrigado. Muito bem, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem aqui do território, né, a gente tem o ex-presidente do nosso Tribunal de Justiça, José Roberto Nalini, que hoje dirige a Uniregistral, e ele é nascido em Jundiaí, então tem uma pressão acessória, que é uma pressão positiva, porque é um ofertador de educação também, né? Então, ter o território muito vinculado à educação voltada à função registral, né? Então, isso é bastante importante. Nós estamos indo para a nossa retinha final, e eu sei que a gente precisa encerrar com quem começou, né? Então, quem encerra as participações dos municípios é quem inaugurou o nosso debate, a Louveira. Portanto, prefeito, nosso vice-prefeito, mais prefeito hoje nos conduzindo aqui, é contigo que a gente encerra com a sua equipe, porque a gente está indo para os 5, 6 minutinhos finais do nosso link. Estamos dando 2 horas de transmissão ao vivo, cumprindo a nossa atividade matinal, lembrando que a gente tem tarde de hoje e o dia de amanhã, de muita atividade das nossas câmaras técnico-temáticas, mas devolver a palavra para você, prefeito. Muito obrigado por tudo que você fez ao nos acolher aqui, toda a sua equipe maravilhosa, seja da Câmara, seja da Prefeitura. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, né, mais uma vez, é uma honra receber todos os colegas, nossos vizinhos aqui na nossa cidade. Nós temos só mais 6 minutos e 30 segundos para encerrar, né, o link tem duração de 2 horas. Eu vou pedir para o André Queiroz, que faz parte da nossa equipe da habitação de Louveira, só passar alguns dados aqui da nossa cidade. O André Queiroz é uma das pessoas que mais conhece sobre regularização fundiária e habitação aqui na nossa cidade. Por favor, André. Bom dia a todos. Eu vou ser bem breve, o tempo está acabando, mas, na realidade, na fala do Policy, ele disse de uma continuidade de um programa tão importante como Cidade Legal. Mas a gente tem que dizer também que a mudança que a gente tem encontrado no Cidade Legal mostra que a atual gestão está se aproximando dos municípios e vendo a realidade que eles convivem na ponta e apresentando uma solução adequada e mais justa e com celeridade. Um grande problema do Cidade Legal era que começava e nunca concluía. Tá? Então, eu falo que tenho uma experiência própria, tivemos há menos de 30, 40 dias, foi aberto 2 termos junto ao convênio com o município de Louveira, e a equipe de topografia está hoje aqui no município de Louveira, desde a semana passada, fazendo um levantamento de um bairro que é histórico, é o da Abadia, que é a origem do município, da área urbana do município, junto aqui à ferrovia. Então, queria agradecer e mostrar que nós temos que acreditar que realmente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação tem colocado todos os seus esforços para que as coisas aconteçam. André, isso é só reciprocidade ao esforço que vocês têm feito. Tem nada que o Estado possa fazer nos municípios que não seja orientado por vocês. A gente não vai acertar nem a localização de um pequeno núcleo, nem de um grande núcleo, se a gente não for acompanhado, orientado por vocês. A nossa capacidade de acerto
é a capacidade de ser orientado por vocês em todos os ambientes que a gente tiver no município. Se a gente não tiver isso, a gente não vai acertar nunca. Então, quem tem que receber a gratidão são vocês de ter aberto essa porta para o Estado. O Estado só consegue auxiliar quando faz com, a gente não faz por. Ninguém consegue realizar fundiariamente um núcleo precário dentro de uma cidade que não conte com o apoio do município. Até porque toda essa documentação vai para a mesa do prefeito. Então, por mais que a gente imagine que a gente pode fazer algo, ou a gente faz junto com vocês, ou a gente não faz nada. E a gente tem que gerar também no prefeito a confiança daquilo que a gente está entregando para ele é sólido. Porque não é simples você levar um documento para a mesa do prefeito sem ele nunca ter visto qual o trabalho que foi ali feito, porque ele está confiando na gente, confiando em vocês, para entregar objetivamente matrícula para cada uma das famílias. Isso é muito importante. Outra questão é que nessa modalidade ser colaborativo, ou seja, algumas coisas a nossa equipe produziu, cadastro socioeconômico, então nós estamos interagindo, otimizando os recursos e podendo fazer mais, não só para o município de Louveira, como os demais municípios do estado de São Paulo. Então isso é muito importante. E é a questão daquela construção de um Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, tá, que foi lá nos idos de 2005 e que a gente está tentando implementar agora, nos anos 20 do século 21. Né? Então, basicamente, a gente tem buscado recursos junto ao MDR, conseguimos 5 milhões de reais, estamos para começar tudo, conseguimos em 2021, no final de 2023, assinatura de contrato. Ou seja, tudo é demorado também, a gente tem que compreender as dificuldades orçamentárias dos entes, mas trabalhar em conjunto, município, Estado e a União, porque a questão habitacional, tanto para a regulação fundiária como para a provisão, demandam recursos que nenhum ente vai conseguir resolver seu problema de forma isolada. Outra questão é ver isso de uma forma do território como um todo. A região metropolitana de Jundiaí, cada município, o Retentem 1 e 2, a maior parte da população é proveniente de Louveira. Eu fui pedir voto quando fui vereador lá. Tá, então, eu conheci quando só tinha barro, lá algumas casinhas e uma igreja. Hoje são bairros consolidados. Tá, então, a gente tem que perceber que uma inação de um município condiciona consequências para outros municípios, que a gente tem que trabalhar isso de forma conjunta. Basicamente, a gente tem regularizado, vamos conseguir zerar, talvez, iniciar os trabalhos finais dos últimos núcleos esse ano, com o processo de LEPAC, vamos cadastrar todos eles junto ao Cidade Legal para otimizar esses recursos. Cadastro socioeconômico e o estudo fundiário já estamos realizando para tentar dar celeridade, mas como o processo de regulação fundiária demanda uma continuidade até conseguir a titulação e, principalmente, o que o Estado também abre com a possibilidade de financiamento através do programa para você qualificar não apenas do ponto de vista de segurança da posse, mas da qualidade de vida, como o Policy colocou, para dar qualidade de vida com os equipamentos públicos tão necessários e a infraestrutura básica de saneamento e mobilidade, para que todas as pessoas possam se integrar à cidade legal. Obrigado. Obrigado, André. Gente, nós vamos encerrar essa primeira etapa do evento de hoje, por causa temos só mais 2 minutos aqui com o link aberto. Agradeço a todos, né, pela cooperação, todos os colegas das cidades vizinhas.